O Espírito Santo não veio para te confortar, ele veio para te transformar. Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer dentro da igreja, e se parte da nossa fraqueza espiritual começou no momento em que transformamos Deus em um lugar para fugir da dor, em vez de permitir que Ele nos transformasse através dela. Porque existe uma diferença enorme entre um evangelho que apenas acalma emoções e um evangelho que destrói a velha versão de você para gerar alguém completamente novo. Eu lembro de uma oração que fiz anos atrás, sozinho dentro do carro. Depois de um dia em que minha mente estava completamente cansada, eu disse: Deus, por favor, tira isso de mim. E o silêncio que veio depois daquela oração me incomodou profundamente. Porque pela primeira vez eu senti que Deus não queria apenas aliviar o que eu estava sentindo. Era como se o Espírito Santo estivesse me perguntando: e se a dor não for o problema principal? E se existir algo dentro de você que precisa morrer antes? Foi naquele momento que comecei a perceber algo que quase nunca é pregado. Muitas pessoas querem um Deus que console suas emoções, mas não querem um Deus que confronte suas estruturas internas. Querem sentir paz sem passar por transformação. Querem presença sem renúncia. Querem milagres sem mudança de caráter. E talvez esse seja o motivo pelo qual tanta gente frequenta a igreja há anos, mas continua emocionalmente presa, espiritualmente dependente e interiormente imatura. O mais assustador é que existe uma geração inteira confundindo conforto espiritual com intimidade com Deus. Se a mensagem faz sentir bem, ela é aceita. Se confronta orgulho, ego, dependência emocional e falsas versões de si mesmo, ela é rejeitada. Mas quando você olha para a Bíblia, percebe que toda vez que alguém teve um encontro verdadeiro com Deus, algo dentro daquela pessoa precisou ser quebrado primeiro. Jacó saiu mancando, Pedro saiu chorando, Paulo caiu no chão antes de enxergar de verdade, e talvez o Espírito Santo esteja tentando fazer exatamente isso com você agora. Talvez o céu não esteja em silêncio porque Deus te abandonou. Talvez ele esteja desmontando a pessoa que você aprendeu a ser, para revelar quem você realmente deveria se tornar. E hoje eu quero te mostrar algo que nunca falei desta forma aqui no canal. Talvez algumas dores que você vem tentando expulsar em oração sejam justamente as ferramentas que Deus está usando para destruir a versão emocionalmente frágil que está impedindo sua transformação espiritual. Quando sua fé existe apenas para aliviar sua ansiedade, existe um momento perigoso na vida espiritual que quase ninguém percebe. É quando a pessoa continua frequentando a igreja, continua ouvindo pregações, continua orando, mas no fundo, seu relacionamento com Deus se resume a tentar sobreviver emocionalmente. A fé deixa de ser transformação e passa a funcionar como um mecanismo de alívio imediato. A pessoa busca Deus da mesma forma que alguém procura um remédio forte depois de um dia difícil. Não para mudar, apenas para suportar mais uma semana. E isso é mais comum do que parece. Muitas pessoas só conseguem sentir que Deus está perto quando tudo dentro delas está emocionalmente confortável. Se sentem paz, acreditam que Deus está presente. Se sentem confronto, silêncio ou desconforto interno, acreditam que algo está errado espiritualmente. Mas desde quando maturidade espiritual foi construída apenas através de sensações agradáveis? O problema é que uma fé construída apenas sobre necessidade emocional cria cristãos extremamente frágeis. Pessoas que dependem constantemente de uma palavra motivacional, de uma experiência forte no culto ou de uma emoção intensa para continuar acreditando. E quando o céu fica silencioso, tudo desmorona, porque nunca aprenderam a permanecer diante de Deus sem precisar sentir alguma coisa o tempo inteiro. Eu percebi isso em mim mesmo durante uma fase em que minhas orações eram sempre iguais.
Eu buscava Deus apenas para encontrar alívio. Sempre que minha mente estava cansada, eu corria para a oração, esperando sair dali emocionalmente leve outra vez. Mas um dia, durante uma madrugada, senti algo muito forte dentro de mim. Como se o Espírito Santo estivesse dizendo: "Você quer minha presença? Ou apenas o conforto que ela produz?" Aquilo me atingiu profundamente, porque percebi que durante muito tempo eu queria que Deus removesse minha ansiedade, mas nunca tinha permitido que Ele tratasse as raízes dela. Eu queria paz sem transformação, descanso sem confronto, alívio sem mudança de mentalidade. E talvez seja exatamente aí que muita gente está presa hoje. Existem pessoas que sabem repetir versículos, sabem cantar louvores, sabem falar sobre fé, mas continuam emocionalmente dominadas pelo medo, pela insegurança, pela carência e pela necessidade constante de aprovação. Porque encontraram em Deus um abrigo emocional, mas nunca permitiram que o Espírito Santo se tornasse fogo refinador dentro delas. O mais impressionante é que Jesus nunca prometeu apenas conforto. Em várias partes da Bíblia, ele confrontou diretamente estruturas internas das pessoas. O jovem rico queria manter sua identidade antiga. Pedro queria proteger sua própria visão limitada. Nicodemos queria entender o reino sem morrer para sua velha mentalidade. E em todos esses encontros, Jesus mostrou a mesma verdade. Ninguém experimenta transformação sem primeiro passar por desconstrução. Talvez sua fé tenha sido construída apenas para te impedir de desmoronar emocionalmente. Mas o Espírito Santo quer algo muito mais profundo do que isso. Ele não quer apenas te ajudar a sobreviver às crises da vida. Ele quer destruir tudo dentro de você que te mantém espiritualmente dependente, emocionalmente instável e preso à velha versão de si mesmo. E o mais difícil nisso tudo é que essa transformação quase nunca começa de forma confortável. O silêncio de Deus, que começa a desmontar a pessoa que você fingia ser. Uma das fases mais confusas da caminhada espiritual é quando Deus para de responder da maneira que você estava acostumado. Você ora e o céu parece distante. Você busca sentir presença, mas encontra silêncio. E é exatamente nesse ponto que muita gente começa a acreditar que perdeu a conexão com Deus, quando na verdade está entrando em um dos processos mais profundos de transformação espiritual. Porque existe um silêncio que não vem de abandono, vem de reconstrução. O problema é que quase sempre queremos um Deus que fale conosco enquanto preserva a pessoa que nos tornamos. Mas o Espírito Santo não trabalha apenas ao redor da sua vida. Ele trabalha dentro dela. E às vezes, para revelar quem você realmente é, Deus precisa desmontar cuidadosamente a identidade falsa que você passou anos tentando sustentar. Foi isso que aconteceu comigo em uma época específica da minha vida. Eu estava acostumado a sentir Deus de maneira intensa. As orações fluíam facilmente, as mensagens pareciam falar diretamente comigo. Tudo parecia espiritualmente vivo. Mas de repente veio uma fase em que nada acontecia. Eu orava e sentia apenas silêncio. Lia a Bíblia e parecia que as palavras não me alcançavam como antes. E a primeira coisa que pensei foi: Deus se afastou de mim. Só que não era afastamento. Hoje eu entendo que Deus estava removendo minha dependência emocional de experiências espirituais, porque eu tinha aprendido a confiar mais na sensação da presença do que na fidelidade da presença. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Muita gente só consegue continuar firme quando sente algo forte espiritualmente. Mas maturidade começa quando você permanece mesmo sem sentir. Quando sua fé não depende mais de estímulo emocional constante. Quando você continua obedecendo mesmo durante o silêncio. É nesse lugar que o Espírito Santo começa a desmontar versões falsas de você. A pessoa que vivia apenas de aprovação.
A pessoa que precisava ser validada o tempo inteiro. A pessoa que criou uma imagem espiritual para esconder inseguranças profundas. O silêncio de Deus frequentemente revela o que o barulho das emoções escondia. Na Bíblia, isso aconteceu várias vezes. José experimentou sonhos grandiosos antes de passar anos em silêncio dentro de uma prisão. Moisés viveu décadas no deserto antes de ouvir novamente a voz de Deus. Até Jesus passou pelo deserto antes de iniciar seu ministério. Porque existe algo que só o silêncio pode produzir: profundidade. O barulho emocional alimenta versões superficiais de nós mesmos. Mas o silêncio revela aquilo que realmente sustenta nossa fé. E talvez seja exatamente por isso que Deus não esteja respondendo tudo da forma que você esperava. Talvez Ele esteja tentando te libertar da necessidade constante de sentir para finalmente te ensinar a confiar. Porque enquanto você depender apenas de emoções espirituais, sua fé sempre será instável. Mas quando o Espírito Santo começa a destruir essa dependência, nasce dentro de você algo muito mais forte do que sensações passageiras. Nasce convicção. E a verdade é que algumas pessoas nunca descobrem quem realmente são em Deus, porque fogem toda vez que o silêncio começa a revelar aquilo que precisa morrer dentro delas. A geração que quer sentir Deus sem permitir que Ele a confronte. Existe uma contradição silenciosa crescendo dentro da igreja moderna. Nunca houve tanta gente falando sobre presença de Deus, buscando experiências espirituais e desejando sentir algo sobrenatural. Mas, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil encontrar pessoas dispostas a serem confrontadas pelo Espírito Santo, porque sentir Deus é maravilhoso. O problema começa quando alguém quer sentir a presença sem permitir que ela transforme absolutamente nada dentro de si. Hoje muita gente quer um evangelho que emocione, mas não um evangelho que exponha orgulho. Querem mensagens que tragam conforto imediato, mas rejeitam qualquer palavra que confronte carnalidade, ego, dependência emocional ou falta de maturidade espiritual. E sem perceber, criam uma fé baseada em sensações e não em transformação. O mais perigoso é que isso pode parecer espiritual por fora. A pessoa canta, ora, levanta as mãos no culto, fala sobre Deus nas redes sociais, mas continua presa às mesmas reações emocionais, aos mesmos ciclos internos, aos mesmos comportamentos que destroem relacionamentos, propósito e intimidade com Deus. Porque sentir presença não significa necessariamente viver transformação. Na Bíblia, sempre que alguém teve um encontro verdadeiro com Deus, algo dentro daquela pessoa foi abalado. Isaías viu a glória do Senhor e imediatamente percebeu sua própria condição interior. Pedro teve um encontro com Jesus e caiu reconhecendo sua fragilidade. Paulo não saiu da presença de Deus apenas emocionado. Saiu completamente quebrado em sua antiga identidade. Mas hoje existe uma geração tentando viver experiências espirituais sem morrer para si mesma. Querem presença sem arrependimento, querem intimidade sem renúncia, querem paz sem confronto interno, querem transformação sem perder as versões antigas que aprenderam a proteger durante anos. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas permanecem espiritualmente cansadas, mesmo estando constantemente dentro de ambientes cristãos. Porque a presença de Deus não foi feita apenas para produzir emoção. Ela foi feita para produzir mudança. Eu lembro de uma mensagem que preguei certa vez e que me confrontou enquanto eu mesmo falava. Eu disse para a igreja: talvez o maior problema de alguns cristãos não seja a falta de oração, seja excesso de autoproteção. E quando terminei essa frase, senti que ela atingiu primeiro meu próprio coração. Porque todos nós temos áreas que tentamos preservar diante de Deus. Áreas que queremos esconder, comportamentos que justificamos, feridas que usamos como identidade,
E enquanto protegemos essas estruturas internas, o Espírito Santo continua nos chamando para um nível mais profundo de entrega. Só que transformação verdadeira sempre exige perda. Você perde máscaras, perde dependências emocionais, perde orgulho, perde versões antigas de si mesmo. E é exatamente aqui que muitos desistem, porque descobriram que seguir Jesus não significa apenas ser consolado. Significa também permitir que Deus destrua tudo aquilo que está impedindo você de se tornar quem nasceu para ser. E talvez o Espírito Santo esteja te confrontando agora não porque ele se afastou de você, mas porque decidiu não permitir mais que você continue espiritualmente confortável enquanto sua alma permanece aprisionada. O perigo espiritual de usar versículos como anestesia emocional. Existe algo acontecendo silenciosamente dentro de muitas vidas cristãs que quase ninguém percebe. Pessoas estão usando a palavra de Deus não como instrumento de transformação, mas como mecanismo de fuga emocional. Elas abrem a Bíblia procurando alívio imediato para sentimentos momentâneos, mas fecham o coração toda vez que a verdade começa a confrontar áreas profundas que precisam mudar. E isso é extremamente perigoso, porque a palavra de Deus não foi escrita apenas para acalmar você. Ela também foi enviada para revelar aquilo que está escondido dentro de você. Muita gente desenvolveu o hábito de consumir versículos como quem procura frases de efeito para sobreviver emocionalmente ao dia. Quando sente medo, busca uma promessa rápida. Quando sente tristeza, procura uma palavra de conforto. Quando sente ansiedade, lê algo que produza paz temporária. Mas raramente pergunta: o que Deus está tentando transformar em mim através disso tudo? E sem perceber, a pessoa transforma a Bíblia em anestesia emocional. Ela lê textos que aliviam, mas evita textos que confrontam. Ama ouvir sobre bênçãos, mas ignora renúncia. Se emociona com promessas, mas foge de qualquer passagem que exponha orgulho, egoísmo, dependência emocional ou imaturidade espiritual. Só que a palavra não age apenas como abraço. Muitas vezes, ela age como espada. Na carta aos Hebreus, está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de discernir intenções e pensamentos do coração. Isso significa que Deus não usa sua palavra apenas para melhorar seu estado emocional. Ele usa sua palavra para penetrar áreas que você passou anos tentando esconder até de si mesmo. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais algumas pessoas passam tanto tempo dentro da igreja, mas continuam as mesmas por dentro. Conhecem promessas, mas não conhecem transformação. Decoraram versículos, mas nunca permitiram que eles destruíssem mentalidades antigas. Sabem falar sobre fé, mas continuam emocionalmente dominadas pelos mesmos medos, inseguranças e dependências de anos atrás. Eu vivi algo assim durante uma fase específica da minha caminhada. Sempre que me sentia sobrecarregado, eu corria imediatamente para versículos de conforto. Mas um dia, enquanto lia a Bíblia tentando encontrar alívio emocional outra vez, fui confrontado por uma pergunta muito forte dentro de mim. Você quer apenas se sentir melhor? Ou quer ser transformado? Aquilo mudou completamente minha forma de enxergar as Escrituras, porque percebi que muitas vezes eu lia a palavra tentando preservar a pessoa que eu era, enquanto Deus queria destruir justamente essa versão limitada de mim. Eu buscava textos que me confortassem, mas evitava tudo aquilo que me chamava para mudança profunda. E talvez seja exatamente isso que o Espírito Santo esteja tentando revelar agora para muita gente. A Bíblia não foi feita apenas para impedir que você desmorone emocionalmente. Ela foi feita para reconstruir completamente sua mente, seu caráter, sua identidade e sua forma de viver. Só que transformação verdadeira dói,
porque toda verdade que liberta primeiro confronta aquilo que você se acostumou a proteger. E talvez Deus esteja cansado de apenas aliviar emoções temporárias, enquanto existe dentro de você uma estrutura inteira que precisa ser quebrada para que sua nova identidade finalmente apareça. O Espírito Santo não alimenta a versão ferida que você se acostumou a ser. Existe uma parte da dor emocional que, com o tempo, deixa de ser apenas sofrimento e começa a se transformar em identidade. A pessoa sofre tanto durante anos, se decepciona tanto, carrega tantas feridas internas, que, sem perceber, passa a viver como alguém que se acostumou a existir dentro da própria fragilidade. E o mais perigoso nisso tudo é que ela começa a proteger essa versão ferida de si mesma. Ela constrói pensamentos ao redor da dor. Toma decisões baseadas no medo, cria relacionamentos movidos pela insegurança, interpreta tudo através das feridas que ainda não foram tratadas. E depois de um tempo, já não sabe mais quem seria sem aquele sofrimento emocional que a acompanhou por tantos anos. Mas existe algo que muita gente ainda não entendeu sobre o Espírito Santo. Ele consola pessoas feridas, mas não alimenta identidades feridas. Porque uma coisa é Deus acolher alguém durante um processo doloroso. Outra completamente diferente é permitir que aquela pessoa transforme sua dor em prisão permanente. E é exatamente aqui que começa um dos confrontos mais difíceis da vida espiritual. Muitas vezes queremos que Deus proteja versões de nós que Ele veio destruir. A pessoa diz: eu sou assim porque fui machucado. Eu ajo assim porque sofri muito. Ninguém entende o que aconteceu comigo. E embora a dor seja real, o Espírito Santo não permitirá que você use suas feridas como justificativa eterna para permanecer emocionalmente paralisado. Foi exatamente isso que percebi em uma fase muito difícil da minha vida. Durante muito tempo, eu achava que Deus precisava apenas curar minhas emoções. Mas um dia, durante uma oração silenciosa dentro do quarto, senti algo muito forte dentro de mim. Você quer cura ou quer continuar sendo reconhecido pela sua dor? Aquilo me desmontou completamente, porque percebi que parte de mim já havia se acostumado à identidade da pessoa cansada, ferida e emocionalmente sobrecarregada. Sem perceber, comecei a encontrar segurança na própria fragilidade. Era como se abandonar aquela versão de mim fosse perder algo que já fazia parte da minha identidade. E talvez isso esteja acontecendo com muita gente agora. Existem pessoas que dizem querer transformação, mas ainda alimentam pensamentos, comportamentos e emoções ligados à velha versão de si mesmas. Continuam presas ao passado, revivem constantemente dores antigas, alimentam rejeições antigas, reagem hoje como alguém que ainda vive emocionalmente em momentos que já passaram. Só que o Espírito Santo não veio apenas para visitar sua dor. Ele veio para arrancar de você tudo aquilo que continua te mantendo conectado à antiga pessoa que você se tornou depois das feridas. Na Bíblia, Jesus encontrou várias pessoas machucadas emocionalmente, mas em nenhum momento ele incentivou alguém a permanecer definido pela própria dor. Pelo contrário, sempre existia um chamado para levantar, abandonar a velha condição e entrar em uma nova identidade. O problema é que transformação exige despedida. Você precisa se despedir da versão insegura, da versão dependente, da versão que precisa constantemente de aprovação, da versão que usa o passado como explicação para tudo. E isso dói, porque por muito tempo você acreditou que aquela pessoa era quem você realmente era. Mas talvez o Espírito Santo esteja te confrontando agora exatamente porque chegou o momento de parar de sobreviver emocionalmente
e começar finalmente a viver espiritualmente como alguém que foi transformado. Porque algumas pessoas nunca mudam mesmo frequentando a igreja há anos. Existe uma pergunta desconfortável que muita gente evita fazer. Como alguém pode passar tantos anos ouvindo pregações, lendo a Bíblia, frequentando cultos e ainda continuar emocionalmente preso aos mesmos comportamentos, aos mesmos medos e às mesmas reações interiores? Como alguém permanece tão perto de ambientes espirituais e, ao mesmo tempo, tão distante de uma transformação verdadeira? A resposta pode ser mais profunda do que parece. Porque estar perto da presença de Deus não significa automaticamente permitir que ela transforme você. Muitas pessoas aprenderam a conviver com a atmosfera espiritual da igreja sem nunca permitir que o Espírito Santo alcance as áreas mais escondidas da alma. Elas participam, se emocionam, sentem paz durante alguns momentos, mas depois voltam exatamente para os mesmos padrões internos que carregam há anos. E isso acontece porque existe uma grande diferença entre frequentar ambientes espirituais e realmente se render à transformação espiritual. Tem gente que ama ouvir mensagens sobre vitória, mas evita qualquer confronto sobre orgulho. Ama ouvir sobre bênçãos, mas rejeita qualquer processo que exponha imaturidade emocional. Quer crescer espiritualmente sem abandonar hábitos internos que continuam destruindo sua mente, seus relacionamentos e sua intimidade com Deus. Com o tempo, a pessoa cria uma rotina espiritual confortável. Ela aprende o vocabulário da fé, aprende como agir dentro da igreja, aprende até mesmo como parecer madura espiritualmente diante dos outros, mas dentro dela ainda existe insegurança, carência, medo de rejeição, necessidade constante de aprovação e uma enorme dificuldade de permitir que Deus mexa profundamente em sua identidade. E talvez o mais assustador seja perceber que é possível passar anos ouvindo sobre transformação, enquanto se protege exatamente aquilo que Deus quer mudar. Eu me lembro de uma conversa que tive certa vez, depois de uma pregação. Uma pessoa me disse: "Eu sinto que minha vida espiritual nunca sai do mesmo lugar." E enquanto ela falava, percebi algo muito forte. Ela queria mudanças ao redor dela, mas ainda lutava para preservar a antiga versão de si mesma. Queria novos resultados sem permitir novos processos. E isso acontece com muita gente. Porque transformação verdadeira exige algo que poucos querem entregar: vulnerabilidade diante de Deus. Exige permitir que o Espírito Santo revele áreas escondidas. Exige abandonar justificativas emocionais antigas. Exige reconhecer que alguns comportamentos já deixaram de ser apenas fraquezas e se tornaram zonas de conforto espirituais. Na Bíblia, os fariseus conheciam as Escrituras profundamente. Frequentavam ambientes religiosos constantemente. Tinham aparência espiritual diante das pessoas. Mas Jesus os confrontava porque toda aquela estrutura externa escondia um coração que resistia à verdadeira mudança. E talvez exista uma geração inteira vivendo exatamente assim hoje. Pessoas cercadas de conteúdo cristão, mas vazias de transformação real. Pessoas emocionalmente dependentes de experiências espirituais, mas incapazes de sustentar uma vida madura diante de Deus. Pessoas que confundem movimento espiritual com crescimento espiritual. Só que o Espírito Santo não veio apenas para fazer você se sentir parte de um ambiente religioso. Ele veio para reconstruir completamente aquilo que você se acostumou a chamar de identidade. E talvez o motivo de algumas pessoas nunca mudarem seja porque elas passaram anos buscando conforto espiritual, enquanto Deus tentava levá-las para um lugar de confronto e transformação verdadeira. A dor que não saiu porque estava destruindo algo pior dentro de você. Uma das coisas mais difíceis de aceitar na caminhada com Deus é que nem toda dor vai desaparecer no momento em que você ora.
Existem feridas que parecem continuar abertas mesmo depois de tantas lágrimas, tantos jejuns e tantas madrugadas buscando resposta. E quando isso acontece, muita gente começa a acreditar que Deus não ouviu, não se importou ou simplesmente se afastou. Mas existe uma verdade que quase ninguém quer considerar. E se algumas dores não estiverem destruindo você, e sim destruindo algo dentro de você, que seria muito mais perigoso manter? Porque às vezes o maior problema não é aquilo que te machuca, é aquilo que sobreviveria dentro de você se o processo terminasse cedo demais. Tem dores que quebram a arrogância, outras revelam dependências emocionais escondidas. Algumas expõem o orgulho que você nunca percebeu. Outras arrancam a necessidade desesperada de aprovação. E embora o processo seja doloroso, o Espírito Santo consegue enxergar o que você ainda não consegue ver. Você olha para o sofrimento, tentando entender quando ele vai acabar. Deus olha para o sofrimento, observando quem você está se tornando através dele. Foi isso que comecei a perceber durante uma fase muito difícil da minha vida. Eu orava, pedindo que Deus removesse imediatamente um peso emocional que estava me consumindo por dentro. E quanto mais o tempo passava, mais eu me frustrava, porque nada parecia mudar. Até que um dia, durante uma oração silenciosa, senti algo muito forte dentro de mim. Se eu remover isso agora, você continuará sendo exatamente a mesma pessoa. Aquilo me assustou, porque percebi que minha dor estava expondo áreas que eu jamais teria coragem de enxergar sozinho. Minha necessidade de controle, minha dependência emocional, meu medo de perder pessoas, minha dificuldade de confiar em Deus quando tudo fugia daquilo que eu havia planejado. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez exista um processo que você está tentando expulsar da sua vida, enquanto Deus está usando esse mesmo processo para destruir estruturas internas que estavam lentamente destruindo você por dentro. Na Bíblia, José passou anos dentro de uma prisão antes de viver aquilo que Deus havia prometido. Davi foi perseguido antes de sentar no trono. Paulo carregou um espinho que nunca foi removido. E em todos esses casos, Deus não estava apenas preparando circunstâncias externas, estava formando estrutura interior. Porque algumas pessoas querem milagres rápidos sem perceber que ainda não possuem maturidade para sustentar aquilo que estão pedindo. O problema é que nossa natureza sempre quer alívio imediato. Queremos sair do processo rapidamente. Queremos respostas rápidas. Queremos conforto. Mas o Espírito Santo não trabalha apenas pensando no que vai aliviar você hoje. Ele trabalha pensando em quem você precisa se tornar amanhã. E talvez a dor que ainda não saiu esteja fazendo algo que nenhuma mensagem confortável conseguiria fazer. Talvez ela esteja destruindo a falsa autossuficiência. Talvez esteja desmontando o ego. Talvez esteja arrancando dependências emocionais que você carregou durante anos sem perceber. Porque existe algo mais perigoso do que sofrer durante um processo. É continuar espiritualmente igual depois dele. E o Espírito Santo ama você demais para permitir que certas estruturas permaneçam intactas dentro da sua alma. O que Deus remove silenciosamente antes de abrir novas portas. Muita gente passa a vida inteira pedindo para Deus abrir portas novas, sem perceber que antes disso acontecer, o Espírito Santo quase sempre começa fechando acessos internos que estavam destruindo a pessoa por dentro. Porque Deus não trabalha apenas liberando oportunidades. Ele trabalha preparando estrutura emocional, espiritual e mental para que você consiga sustentar aquilo que está vindo. E é exatamente aqui que muitos se confundem. A pessoa começa a perder algumas coisas, alguns relacionamentos mudam, certos ambientes deixam de fazer sentido,
emoções antigas começam a ser confrontadas, e ela pensa que está perdendo partes importantes da própria vida. Mas muitas vezes não é perda, é limpeza espiritual. Porque existem coisas que não podem atravessar a próxima fase com você. Algumas mentalidades precisam morrer. Algumas dependências emocionais precisam ser arrancadas. Algumas versões inseguras de você precisam ficar para trás. Só que o problema é que quase sempre queremos que Deus abra novas portas enquanto ainda tentamos carregar velhos padrões internos. Queremos crescimento sem abandonar carências emocionais. Queremos propósito sem maturidade. Queremos intimidade com Deus sem abrir mão do controle. E o Espírito Santo sabe que certas estruturas internas destruiriam tudo aquilo que estamos pedindo se continuassem existindo. Eu me lembro de uma fase em que comecei a perceber mudanças muito estranhas acontecendo ao meu redor. Pessoas que antes estavam sempre próximas começaram a se afastar naturalmente. Ambientes que pareciam essenciais perderam totalmente o sentido. Até algumas conversas passaram a me incomodar de uma forma diferente. No começo, achei que estava apenas vivendo uma fase emocional difícil. Mas depois entendi que Deus estava silenciosamente removendo tudo aquilo que alimentava uma versão antiga de mim. E foi doloroso perceber isso, porque muitas vezes não queremos apenas a bênção de Deus. Queremos também continuar emocionalmente ligados às estruturas que Ele está tentando remover. Só que não existe transformação verdadeira sem separação. Na Bíblia, antes de Abraão viver aquilo que Deus havia prometido, ele precisou deixar sua terra, suas referências e sua antiga segurança. Antes de Eliseu assumir seu chamado, precisou abandonar aquilo que representava sua velha vida. Antes de Pedro se tornar quem deveria ser, Jesus precisou confrontar diretamente sua necessidade de controle e sua impulsividade emocional. Porque Deus não abre apenas portas externas, Ele abre espaço dentro de você. E talvez o motivo de certas coisas estarem sendo removidas silenciosamente da sua vida não seja castigo. Talvez seja preparação. Talvez o Espírito Santo esteja destruindo distrações emocionais, dependências invisíveis e estruturas antigas que não sobreviveriam ao lugar para onde Deus está te levando. O mais difícil nisso tudo é que quase nunca percebemos imediatamente o que Deus está fazendo. Durante o processo, parece apenas confusão, parece perda, parece vazio, mas depois você entende que o Espírito Santo estava limpando sua alma de tudo aquilo que impediria sua transformação completa. Porque algumas portas só se abrem quando certas versões de você finalmente deixam de existir. O erro de confundir paz espiritual com ausência de conflito interior. Existe uma mentira silenciosa que destruiu a maturidade espiritual de muita gente sem que elas percebessem. A ideia de que se Deus realmente estiver presente, então tudo dentro de você ficará confortável o tempo inteiro. Como se a presença do Espírito Santo existisse apenas para produzir tranquilidade emocional e nunca confronto interno. Mas quando você olha para a Bíblia com sinceridade, percebe exatamente o contrário. Muitas vezes, os encontros mais profundos com Deus produziram crise antes de produzir paz. Isaías tremeu quando percebeu sua condição diante da santidade de Deus. Jeremias tentou fugir do chamado porque a verdade que carregava era pesada demais. Jonas entrou em conflito com o próprio coração porque Deus estava tentando destruir dentro dele uma mentalidade limitada. E Pedro chorou amargamente depois de perceber quem realmente era por trás da aparência de força que sustentava. Porque a presença de Deus não ilumina apenas aquilo que existe de bonito dentro de você. Ela também revela aquilo que precisa morrer.
O problema é que muita gente aprendeu a medir espiritualidade apenas pelo nível de conforto emocional que sente. Se tudo parece leve, então acredita que Deus está perto. Se existe confronto interno, silêncio ou desconforto emocional, conclui imediatamente que algo está errado. Mas e se parte desse conflito interior for justamente o Espírito Santo quebrando estruturas antigas que você passou anos alimentando? Talvez você esteja chamando de confusão aquilo que, na verdade, é Deus desmontando versões falsas de você. Talvez esteja chamando de crise aquilo que o céu chama de transformação. Porque existe uma diferença enorme entre perder a paz emocional e perder a presença de Deus. Tem momentos em que o Espírito Santo começa a confrontar pensamentos que você sempre considerou normais, reações emocionais que você justificava, dependências internas que pareciam fazer parte da sua personalidade. E quando isso acontece, o interior entra em conflito, não porque Deus se afastou, mas porque sua velha natureza percebe que não conseguirá sobreviver ao processo de transformação. Eu me lembro de um período em que comecei a perceber uma batalha muito intensa dentro de mim. Algumas coisas que antes pareciam naturais começaram a me incomodar profundamente. Certos comportamentos perderam completamente o sentido. Algumas conversas me deixavam espiritualmente cansado. E por um tempo achei que estava emocionalmente instável. Até entender que o Espírito Santo estava mudando minha percepção interior. Porque quando Deus começa a amadurecer alguém espiritualmente, a paz deixa de depender apenas das circunstâncias externas. Ela começa a nascer da obediência, do discernimento e da transformação interna. E isso muitas vezes produz confronto antes de produzir descanso. A verdade é que existem pessoas que querem tanto evitar conflitos interiores que acabam fugindo dos próprios processos de transformação. Toda vez que Deus começa a confrontar orgulho, ego, dependência emocional ou velhas mentalidades, elas recuam, buscando novamente apenas conforto emocional. Só que crescimento espiritual quase nunca acontece em lugares completamente confortáveis. O Espírito Santo não veio apenas para tranquilizar sua mente durante momentos difíceis. Ele veio para destruir tudo aquilo que impede sua alma de viver em liberdade verdadeira. E algumas das guerras internas que você está enfrentando hoje, talvez não sejam sinal de distância espiritual. Talvez seja um sinal de que Deus finalmente começou a tocar áreas que ninguém nunca conseguiu alcançar dentro de você. Quando Deus para de responder suas emoções e começa a tratar sua essência, existe um momento na caminhada espiritual em que Deus deixa de alimentar certas emoções suas da maneira que fazia antes. As orações já não produzem o mesmo alívio imediato. Os cultos já não geram aquela sensação intensa de sempre. As respostas rápidas diminuem. E é exatamente nesse ponto que muita gente pensa que esfriou espiritualmente, quando na verdade está entrando em um nível mais profundo de tratamento interior. Porque existe uma fase em que Deus para de lidar apenas com aquilo que você sente, para começar a tocar aquilo que você é. E isso muda tudo. Enquanto sua relação com Deus está baseada apenas em emoções, sua fé continuará vulnerável às circunstâncias. Se o dia estiver bom, você sente paz. Se algo dá errado, tudo desmorona por dentro. Mas o Espírito Santo não quer construir em você uma espiritualidade dependente de emoções instáveis. Ele quer formar essência. O problema é que essência não se transforma rapidamente. Emoções mudam em minutos, mas caráter leva tempo. Mentalidade leva tempo. Identidade leva tempo. E muitas vezes Deus permite períodos longos de silêncio justamente porque está trabalhando em áreas profundas que não podem ser transformadas superficialmente.
Foi isso que comecei a perceber em uma das fases mais difíceis da minha vida espiritual. Eu orava, esperando sentir imediatamente aquele alívio emocional que costumava vir antes. Só que dessa vez não vinha. E quanto mais eu insistia tentando recuperar aquela sensação, mais percebia que Deus estava me levando para outro lugar. Era como se o Espírito Santo estivesse dizendo: você ainda quer uma fé baseada no que sente? Ou está pronto para desenvolver uma fé baseada em quem está se tornando? Aquilo me confrontou profundamente, porque percebi que durante muito tempo eu media minha vida espiritual pelo estado das minhas emoções. Se eu sentia paz, achava que estava bem com Deus. Se sentia angústia ou conflito interno, acreditava que algo estava errado espiritualmente. Mas Deus estava tentando me ensinar que maturidade não nasce apenas de emoções agradáveis. Ela nasce quando sua essência começa a ser transformada. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez Deus não esteja ignorando suas emoções. Talvez Ele apenas tenha decidido não construir mais sua vida espiritual sobre elas. Porque enquanto você continuar vivendo apenas em função do que sente, nunca conseguirá sustentar profundidade espiritual verdadeira. Na Bíblia, Jesus frequentemente confrontava a essência das pessoas, não apenas suas emoções momentâneas. Ele não apenas consolava, ele revelava intenções escondidas, expunha motivações erradas, destruía máscaras espirituais. Porque o objetivo de Deus nunca foi apenas fazer alguém se sentir melhor temporariamente. O objetivo sempre foi transformar completamente o coração humano. E é exatamente por isso que alguns processos parecem tão desconfortáveis. Porque Deus começa a tocar áreas que você passou anos evitando: orgulho escondido, carência emocional, necessidade de controle, medo de rejeição, dependência de aprovação. E quando essas estruturas começam a ser confrontadas, a alma entra em conflito. Só que esse conflito não significa que Deus se afastou. Significa que ele decidiu ir mais fundo. E talvez o maior sinal de crescimento espiritual não seja mais sentir emoções intensas o tempo inteiro, mas perceber que mesmo durante os processos mais difíceis, algo dentro de você está lentamente deixando de ser quem era antes. O Espírito Santo como fogo refinador e não apenas abrigo emocional. Existe uma imagem do Espírito Santo que muita gente aprendeu a amar, mas que está incompleta, a imagem do Consolador que abraça, fortalece e traz paz nos dias difíceis. E isso é verdade. O Espírito Santo realmente consola. Ele sustenta pessoas quebradas, fortalece corações cansados e permanece perto durante as fases mais difíceis da vida. Mas existe outra dimensão da presença de Deus que quase ninguém quer experimentar: o fogo. Porque o mesmo Espírito que consola também refina. O mesmo Espírito que abraça também confronta. O mesmo Espírito que cura também destrói tudo aquilo que está impedindo você de viver a plenitude daquilo que Deus planejou. E é exatamente aqui que muitos recuam. As pessoas querem o abraço da presença, mas fogem do fogo da transformação. Querem sentir paz, mas não querem perder orgulho. Querem intimidade, mas não querem abandonar versões antigas de si mesmas. Querem ser usadas por Deus, mas ainda tentam preservar áreas que o Espírito Santo está tentando purificar. Só que fogo não existe para acariciar. Fogo existe para remover impurezas. Na Bíblia, sempre que Deus queria preparar alguém para um nível mais profundo, primeiro vinha um processo de refinamento. Não porque Deus desejava machucar aquela pessoa, mas porque certas estruturas internas não poderiam permanecer intactas. O ouro precisa passar pelo fogo para revelar sua pureza, e espiritualmente acontece da mesma forma. Existem impurezas emocionais que só aparecem durante processos difíceis, dependências que só se revelam quando tudo foge do controle, orgulho que só aparece quando somos contrariados.
E o Espírito Santo permite certas fases justamente porque ama você demais para deixar essas estruturas escondidas, governando sua vida. Eu lembro de uma oração que fiz em um momento de completo desgaste emocional. Eu disse: Deus, eu não aguento mais esse processo. E no meio daquele silêncio, uma frase veio muito forte dentro de mim. Você está pedindo para eu apagar o fogo, enquanto eu estou usando esse fogo para purificar sua alma. Aquilo mudou minha maneira de enxergar sofrimento, silêncio e transformação. Porque percebi que eu queria ser consolado rapidamente, mas Deus estava tentando formar profundidade dentro de mim. E profundidade quase nunca nasce em lugares rasos, emocionalmente confortáveis. Foi então que comecei a entender algo poderoso. Algumas fases difíceis não são ataques para destruir você. São refinamentos para libertar você da pessoa que ainda não consegue sustentar aquilo que Deus quer entregar. O Espírito Santo não quer apenas que você sobreviva emocionalmente. Ele quer que você seja transformado espiritualmente. E para isso, algumas coisas precisam ser queimadas. Mentalidades antigas, dependências emocionais, necessidade constante de aprovação, medos escondidos, orgulho silencioso, tudo aquilo que parece parte da sua personalidade, mas que na verdade está impedindo sua maturidade espiritual. E talvez o maior erro de muita gente seja pedir constantemente para Deus remover o fogo, sem perceber que é exatamente dentro dele que a nova identidade começa a nascer. Porque o Espírito Santo não veio apenas para ser um abrigo emocional nos dias difíceis. Ele veio para transformar completamente quem você é, a transformação invisível que acontece antes de qualquer milagre visível. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano aceitar é que Deus quase sempre trabalha primeiro naquilo que ninguém vê. Nós queremos mudanças rápidas ao nosso redor. Queremos portas abertas, respostas imediatas, milagres visíveis, situações resolvidas. Mas o Espírito Santo normalmente começa seu trabalho em um lugar silencioso e escondido, dentro da mente, da percepção e da estrutura emocional da pessoa. E por isso, muita gente acha que nada está acontecendo. Porque ainda não percebeu que os maiores milagres quase nunca começam do lado de fora. Eles começam quando Deus muda a maneira como você pensa, quando destrói padrões emocionais antigos, quando remove dependências invisíveis, quando altera sua forma de enxergar pessoas, dores, rejeições e até a si mesmo. Só que essas mudanças internas são silenciosas, não recebem aplausos, não produzem resultados imediatos, e exatamente por isso tantas pessoas desistem no meio do processo. Vivemos em uma geração que valoriza apenas aquilo que consegue mostrar. Mas Deus trabalha profundamente em ambientes invisíveis. Antes de Davi sentar no trono, algo foi transformado dentro dele no deserto. Antes de José governar o Egito, Deus trabalhou sua mentalidade dentro da prisão. Antes de Pedro pregar para multidões, o Espírito Santo precisou destruir sua impulsividade, seu orgulho emocional e sua autoconfiança exagerada. Porque existem milagres externos que seriam perigosos nas mãos de alguém que ainda não foi transformado internamente. E talvez esse seja o motivo pelo qual Deus parece estar demorando em algumas áreas da sua vida. Não porque Ele esqueceu suas orações, não porque abandonou você, mas porque está formando uma estrutura emocional e espiritual capaz de sustentar aquilo que está vindo. Eu me lembro de uma fase em que comecei a perceber pequenas mudanças dentro de mim que ninguém ao redor conseguia enxergar. Algumas coisas que antes me destruíam emocionalmente começaram a perder força. Certas opiniões já não controlavam meu estado emocional. Algumas rejeições deixaram de definir meu valor. E embora externamente minha vida ainda parecesse igual, algo silenciosamente estava mudando dentro de mim.
Foi quando entendi uma verdade muito forte. O Espírito Santo prefere transformar sua essência antes de transformar suas circunstâncias. Porque quando Deus muda apenas o ambiente ao redor, sem mudar a pessoa por dentro, cedo ou tarde, tudo volta ao mesmo lugar. Mas quando Ele muda sua mentalidade, sua percepção e sua identidade, até os ambientes começam a responder de forma diferente. O problema é que processos invisíveis exigem paciência espiritual. Você continua caminhando sem enxergar resultados imediatos. Continua obedecendo mesmo sem sinais claros. Continua sendo tratado por Deus em áreas que ninguém percebe. E é exatamente aí que a maturidade começa a nascer. Porque fé profunda não é construída apenas em momentos de grandes milagres. Ela é construída nos dias silenciosos em que Deus está transformando você sem que ninguém perceba. E talvez a maior prova de que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida não seja aquilo que mudou ao seu redor, mas aquilo que já não domina você por dentro como antes. O dia em que você percebe que Deus não queria apenas te curar. Existe um momento na caminhada espiritual em que tudo muda silenciosamente dentro de você. Não é necessariamente durante um culto forte. Não acontece sempre em uma oração emocionante. Às vezes acontece no meio de um dia comum, enquanto você percebe que já não está pedindo para Deus apenas aliviar sua dor, porque finalmente entendeu que o objetivo do Espírito Santo era muito maior do que isso. Era transformação. E essa percepção muda completamente sua forma de enxergar os processos da vida. Porque até então, talvez sua maior oração fosse: Deus, me cura disso, tira esse peso, remove essa dor, faz tudo voltar a ser como antes. Mas chega um ponto em que o Espírito Santo começa a revelar algo profundo. Algumas coisas não aconteceram apenas para ferir você. Algumas coisas aconteceram para impedir que você continuasse sendo a mesma pessoa. E essa verdade confronta profundamente. Porque, no fundo, muitos de nós queremos cura para poder voltar exatamente à versão antiga de nós mesmos. Queremos voltar ao conforto emocional de antes, à mentalidade de antes, à forma antiga de viver. Mas Deus não está interessado em reconstruir estruturas que estavam impedindo seu amadurecimento espiritual. Ele quer criar algo novo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo em um dos períodos mais difíceis da minha vida. Eu passei meses pedindo que Deus restaurasse certas áreas emocionais que haviam sido quebradas dentro de mim. Minha oração era sempre a mesma: Senhor, eu só quero voltar a sentir paz como antes. Até que um dia, durante uma caminhada sozinho, senti algo muito forte dentro do meu coração. E se eu não quiser te levar de volta para quem você era? Aquilo me paralisou, porque percebi que eu estava tentando recuperar uma versão antiga de mim, enquanto Deus estava tentando gerar uma identidade completamente nova. Eu queria restauração emocional. Mas o Espírito Santo queria transformação espiritual. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Cura emocional alivia feridas. Transformação espiritual muda quem você é. A cura pode restaurar sua capacidade de continuar vivendo, mas transformação muda sua forma de pensar, reagir, enxergar pessoas, lidar com rejeições, enfrentar processos e caminhar diante de Deus. Foi aí que comecei a entender por que alguns processos demoraram tanto. Deus não estava apenas tentando me fazer sobreviver emocionalmente. Ele estava destruindo dependências internas que eu nunca teria coragem de abandonar sozinho. Minha necessidade constante de aprovação, meu medo de perder controle, minha dependência emocional de certas pessoas, minha dificuldade de confiar no silêncio de Deus. Tudo isso precisava morrer para que uma nova mentalidade pudesse nascer. E talvez seja exatamente isso que o Espírito Santo esteja fazendo com você agora.
Talvez você ainda esteja orando para voltar a ser quem era antes da dor, enquanto Deus está tentando mostrar que a pessoa que existia antes do processo não teria estrutura para viver aquilo que Ele preparou para o futuro. Porque o Espírito Santo não veio apenas para curar emoções feridas. Ele veio para gerar uma nova criatura, uma nova mente, uma nova identidade, uma nova forma de viver. E o dia em que você entende isso, é o dia em que sua fé deixa de buscar apenas alívio e começa finalmente a aceitar transformação. O cristão que abandona a sobrevivência emocional e começa a amadurecer espiritualmente. Existe uma diferença enorme entre alguém que vive tentando sobreviver emocionalmente e alguém que começou a amadurecer espiritualmente. E essa diferença não aparece apenas nas palavras. Ela aparece na forma como a pessoa enfrenta silêncio, perdas, frustrações, processos e até os dias em que Deus parece distante. O cristão emocionalmente dependente precisa constantemente de confirmação para continuar firme. Precisa sentir algo o tempo inteiro. Precisa que tudo ao redor esteja alinhado para conseguir permanecer em paz. Quando as emoções desmoronam, a fé também desmorona junto. Mas quando o Espírito Santo começa a amadurecer alguém, algo muda profundamente dentro dessa pessoa. Ela para de depender apenas de sensações espirituais para continuar caminhando. Aprende a confiar mesmo sem entender tudo. Aprende a permanecer mesmo durante o silêncio. Aprende que intimidade com Deus não se constrói apenas em dias emocionalmente fortes, mas principalmente nos dias em que nada parece fazer sentido. E talvez esse seja um dos sinais mais profundos de transformação verdadeira. Porque maturidade espiritual não significa ausência de dor. Significa estabilidade interior mesmo durante a dor. Foi algo que precisei aprender da maneira mais difícil. Houve uma época em que qualquer problema emocional roubava completamente minha paz. Bastava uma decepção, uma frustração ou um momento de insegurança para minha mente entrar em desespero. Eu buscava Deus quase sempre tentando apagar incêndios emocionais internos. Mas com o tempo, o Espírito Santo começou a mudar minha estrutura interior. Não foi rápido. Não aconteceu de uma vez. Foi silencioso. Pequenas mudanças começaram a surgir dentro de mim. Algumas situações que antes me destruíam emocionalmente já não tinham o mesmo poder. Certas rejeições deixaram de controlar minha identidade. Algumas dores perderam a capacidade de me afastar de Deus. E foi então que percebi algo muito forte. Deus não estava apenas me ajudando a sobreviver aos processos. Ele estava me ensinando a permanecer firme dentro deles. Existe um nível de maturidade espiritual que nasce quando você entende que sua paz não pode depender apenas das circunstâncias externas, porque se sua estabilidade depende do ambiente ao redor, qualquer tempestade emocional será suficiente para destruir você por dentro. Mas quando o Espírito Santo transforma sua essência, algo diferente começa a acontecer. Você ainda sente dor, mas ela já não governa sua identidade. Ainda enfrenta processos, mas eles já não definem seu valor. Ainda passa por silêncio, mas já não interpreta isso como abandono. E talvez seja exatamente para esse lugar que Deus está tentando levar você agora. Um lugar onde sua fé não depende apenas de emoções momentâneas. Um lugar onde você não busca mais Deus apenas para aliviar ansiedade, medo ou carência emocional. Um lugar onde sua intimidade com o Espírito Santo se torna profunda o suficiente para sustentar você mesmo durante as fases mais difíceis da vida. Porque chega um momento em que Deus não quer mais apenas impedir que você desmorone emocionalmente. Ele quer formar dentro de você alguém espiritualmente firme, maduro e impossível de ser destruído pelas circunstâncias. E é exatamente nesse ponto que a sobrevivência emocional termina.
E o verdadeiro amadurecimento espiritual começa. Deus não quer apenas aliviar sua dor, quer criar alguém que nunca existiu antes. Talvez depois de tudo o que você ouviu até aqui, uma das maiores perguntas dentro de você seja: então, por que Deus permitiu que eu passasse por tudo isso? E talvez a resposta não esteja apenas naquilo que você perdeu, mas principalmente na pessoa que está nascendo através desse processo. Porque existe uma versão sua que jamais apareceria sem confronto, sem silêncio, sem quebrantamento, sem aquelas noites em que você achou que não conseguiria continuar. E embora tenha doído profundamente, talvez o Espírito Santo estivesse fazendo exatamente aquilo que você mais precisava, destruindo estruturas antigas que estavam impedindo sua transformação. O mais impressionante é que muitos querem voltar a ser quem eram antes da dor, querem recuperar a antiga versão emocionalmente confortável de si mesmos. Mas Deus olha para você e diz: eu não permiti tudo isso para te devolver ao passado. Permiti porque existe alguém novo que precisa nascer. E talvez seja exatamente isso que você ainda não conseguiu perceber. A pessoa que entrou nesse processo não teria estrutura para viver aquilo que Deus preparou. Era emocionalmente dependente demais, instável demais, presa demais à aprovação dos outros, assustada demais com perdas, controlada demais pelas emoções. E o Espírito Santo sabia que certas estruturas precisavam ser quebradas antes que uma nova identidade pudesse surgir. Por isso, algumas dores permaneceram. Por isso, alguns silêncios continuaram. Por isso, algumas respostas demoraram tanto. Não porque Deus queria destruir você, mas porque Ele estava destruindo aquilo que estava destruindo você por dentro. E talvez hoje você consiga perceber algo que antes parecia impossível. Algumas das maiores mudanças da sua vida não aconteceram ao seu redor. Aconteceram dentro de você, na forma como pensa, na maneira como reage, na profundidade da sua fé, na capacidade de permanecer firme mesmo quando não entende tudo. Isso é transformação. E talvez pela primeira vez você esteja entendendo que o Espírito Santo nunca veio apenas para aliviar emoções momentâneas. Ele veio para gerar uma nova criatura, uma nova mentalidade, uma nova estrutura espiritual, uma nova versão de você que nunca existiu antes desse processo. Então pare por um instante e pense com sinceridade. E se aquilo que você chamou de atraso era preparação, e se aquilo que você chamou de abandono era refinamento, e se aquilo que você tentou expulsar da sua vida em oração era justamente o instrumento que Deus estava usando para amadurecer sua alma. Porque no fim de tudo, o maior milagre talvez não seja Deus mudar suas circunstâncias. Talvez o maior milagre seja perceber que depois de tudo o que aconteceu, você já não é mais a mesma pessoa.